Beleza. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a Sucesso, Terça-feira com Sucesso. Hoje a gente vai estar apresentando aqui uma automação que nós estamos fazendo a partir do Make, dentro do HubSpot, que é o nosso CRM. Aqui tem um ticket aberto dentro do nosso CRM, o HubSpot, e ele está aqui. 40 é um código, 0, 2025, 10/6/2025. Eu coloquei de forma ao contrário para ficar numa ordem crescente, tá? Regulamentação de IA, audiência pública, conceitos de IA e modelo de regulamentação, ok? Dentro deste ticket, nós temos todo o material dessa audiência, tá? Então, tem aqui os conceitos, ata da sessão, apresentação dos profissionais que lá fizeram as suas defesas, ok? E nós, voltando aqui para a estrutura de tickets, hoje a internet está um pouquinho lenta, então vai demorar aqui para resolver na tela. Mas aqui, nós temos 3 projetos. O do Milton está aqui, tá? MIT, curso de IA, primeira aula. Tá? Eu vou abrir aqui. Eu quero acreditar, Milton, que o anexo já está aqui dentro, tá? Então, ele está aqui, o curso gratuito do MIT. Aqui tem um pequeno resumo, ok? E a nossa inteligência artificial vai entrar nesse dia aqui e vai pegar esse material e fazer um trabalho para ser publicado nas redes sociais, tá? É claro que a gente vai esperar, Milton, que você finalize toda essa tradução e esse entendimento, para que a gente possa criar um fluxo único, né? Isso eu combinei com o Varalo, que vai ser sobre cursos do MIT. Traduzidos e editados pelo Milton. Desculpa, eu fiquei com muita dúvida em relação a direitos autorais. Eu mantive o formato que o cara fez. Eu não sei se a gente pode publicar desse jeito. Então, aí é um outro tema que eu queria levantar com você, mas, de todo modo, nas nossas publicações, nós sempre apontamos para... sempre a origem. Não tem um link que a gente... nas nossas redes, que não tenha a URL do local de onde nós buscamos, e, enfim. Então, talvez aí, Milton, a gente precise um pouco da sua expertise, e a gente, por intermédio de uma carta aqui, tudo mais, a gente envie para o MIT, solicitando uma parceria, informando que a gente tem interesse em pegar o material gratuito dele, e republicar aqui na língua portuguesa. Enfim, a gente faz essa aproximação, tá? Eu estava pensando nisso, ok? Aí, deixa eu só avançar um pouco aqui, no conceito, né? No caso da regulamentação da IA, nós temos todas essas audiências públicas aqui. E cada uma dessas audiências públicas possui material daquelas pessoas que fizeram defesa dos seus temas e apresentaram suas preocupações e suas razões, como o profissional do ChatGPT, foi lá, da Microsoft, e uma série, Google, todos eles estão aqui em uma dessas audiências aqui, fazendo a sua defesa, dizendo o quanto é complexo a regulamentação, o quanto é necessário ou não em determinados aspectos, tá? E aqui seria uma outra questão, né? Aqui também tem a parte do Clayton, tá? Que são os artigos de segurança, tá? Então, nós já temos eles abertos aqui, ele falou que vai produzir 12,
O 1 está faltando porque ele já produziu. Então, quando já produziu, eu dou aqui uma resolvido, né? E aí ele vai para outra pasta de tickets, tá? Tickets resolvidos. Aqui só estão aqueles que estão os abertos. Agora, falando sobre o que nós acabamos de fazer, tá? E o Varalo vai fazer uma atualização daqui a pouco. Nós abrimos, isso aqui é automático, tá? Isso aqui não foi feito na mão. Esse ticket aqui, esse 11 LKD aqui, que é o LinkedIn, que depois a gente vai mudar para a rede social, tá? Ele abriu o ticket. Mostra na abinha do que já está filtrada, vou mexer mais fácil. Ah, já abriu o post do dia, tá. Eu ainda vou mostrar aquela parte que você colocou todos os indicadores. Só porque já vai aparecer lá todos, exatamente. Aí é o detalhamento do ticket, né? Ele está entrando dentro de um ticket, abrindo o detalhamento do ticket. Isso. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, nos anexos, a máquina já colocou a voz aqui. Então, o arquivo da voz está dentro do HubSpot. A publicação foi feita, data e hora, data aqui, tá? Já tem o anexo, e a URL está aqui. Então, nós temos aqui uma organização que é a organização que todo mundo vem dizendo que precisa ter, uma empresa precisa ter. E nós temos que, né, nascer de forma bem organizada. Certo? Certo, Varalho? É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Não, e ali, se você clicar lá só para eles verem, ó, dentro do... aí tem o detalhamento, mas você pode ver no formato de tabela todas as informações que a gente quer descarregar do LinkedIn. Então, tem lá em cima, ó, tem um posts LinkedIn, que é uma visão que a gente criou, isso. Aí só tem alguns posts de teste que eu estava carregando para fazer, para ver que estava funcionando a integração. Amanhã eu vou lançar, mas rola para a direita, tá vendo? Ó, número de likes, número de impressões, isso aí tudo foi descarregado automaticamente pelo LinkedIn. Então, nós temos um acesso como desenvolvedor dentro da API do LinkedIn, eu entro na API do LinkedIn, eu vou post por post e descarrego isso aqui. Isso aqui vai ser descarregado todos os meses. Eu falei, Valmir, nós vamos ter que até aumentar o número de recursos do Make, porque isso aqui consome recurso pra caramba. Mas é legal porque a gente consegue atualizar e ver como é que são os nossos posts, que é uma outra coisa que a gente já fez, que é o newsletter com os principais posts do mês. Vai vir daí. Então, na verdade, sai aí os indicadores, a gente vê quais são os posts que mais deram resultado e gera lá também automaticamente um resumo dizendo, ó, os 3 posts mais bacanas do mês, mais comentados, foram esses. E aí tá a informação gerada. Se o Valmir aí, ou se quiserem gerar estatísticas, quantos likes, quanto que tivemos no mês, no ano, tá muito mais fácil do que deixar no Excel que a gente tinha lá. Foi a origem de tudo, mas já estamos migrando para uma forma estruturada dentro já de um sistema CRM classe mundial, que é o HubSpot. É isso aí, Valmir, estamos avançando. Estamos avançando de forma muito organizada, né? Porque aqui nós temos todos os tickets, né, que foram abertos desde que eu comecei a utilizar a ferramenta, e esses tickets eu abri na mão, tá certo? Então, e cada um desses temas aqui são reuniões, né? As nossas reuniões estão aqui. Aqui teve a apresentação da Rapid7, né? Todas as nossas reuniões, eu tenho o tic-tac aqui, eu faço uma transcrição, jogo aqui para dentro, né? Fecho os tickets conforme eles foram tratados, tá certo? Então, tem reuniões aqui, outras coisas para serem executadas, tá? E aí eu pedi para o KLM fazer um resumo, porque eu tirei um extrato disso aqui em Excel e pedi para ele, faça uma avaliação, ali foram atividades, tickets, né? E eu quero que você monte um vídeo, né, apresentando de forma positiva as nossas realizações. E aí eu apresentei para o pessoal e foi uma coisa bem legal. Tá, inclusive, postado aí no WhatsApp, tá? Quem quiser subir um pouquinho, tá ali. E já que eu tive essa experiência positiva, eu achei que era interessante aproveitar, ao invés de ir lá na ferramenta LinkedIn, baixar aquilo, eu já ter aqui
dentro do próprio HubSpot, né? Aí o Varela estava me contando ainda há pouco, né, Varela, que o Notebook LM, ele não tem conexões. Né? E aí o Varela explica um pouquinho. Quem está tentando fazer, né? Um dos projetos era a gente fazer alguns conteúdos baseados no que o Note LM pode fazer, de resumos, de vídeos, de transformar textos em vídeos curtos. Então a gente já fez alguns experimentos aí que o Valmir trabalhou e que são legais. Então, uma ideia que a gente tinha era que a gente não pega alguns conteúdos, por exemplo, nosso próprio post diário, e pede para o Notebook LM gerar um videozinho lá de 30 segundos, como se fosse uma pequena apresentação, que é algo que a gente já vinha fazendo. Infelizmente, o Notebook LM ainda não tem uma API, então a gente não consegue usar através de um Make, por exemplo. A gente precisaria que alguém entrasse lá no LM, colocasse o conteúdo, gerasse os resultados, descarregasse e gerasse um post para isso. A gente vai tentar automatizar isso fora do Make de uma outra forma, para pelo menos ver se a gente consegue aproveitar essa funcionalidade do Notebook LM, que é muito bacana e já tem uns conteúdos muito bons e práticos, né? Você joga lá alguns conteúdos, alguns arquivos, ele gera um resumo, ele gera um vídeo, ele gera um áudio, e isso para a gente poderia gerar muito mais conteúdo para a gente postar. Ou para fazer blogs no YouTube, quando a gente quer melhorar, inclusive, o nosso canal no YouTube, poderia gerar conteúdos um pouco mais visuais, mais aí animados, para a gente poder jogar no nosso amigo YouTube. Então vamos ver, Almir, vamos avançar nessa ideia que a gente conversou hoje e tentar ver se a gente pode usar o Notebook LM para gerar alguns conteúdos para nós. Se não conseguir automatizar, nem que a gente faça alguma coisa talvez manual, mas a gente consiga gerar alguma coisa para gerar mais conteúdo no YouTube, que acho que é onde a gente está com menos conteúdo hoje. Bom, vocês assistiram, não era nem... o tema acabou avançando aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que a gente apresentou? Querem comentar, falar alguma coisa? Alguma curiosidade? Muito bom, né, Valmir? O que é interessante é isso, que é a gente medir, né? Medir ali o alcance, ali quantas pessoas estão entrando ali nas publicações, né? Isso é importante para a gente medir aí o engajamento, medir o nível de atenção, né? Porque acho que a partir daí a gente consegue tomar as ações, né? Porque é muito importante medir, ver a eficácia do que a gente está fazendo e tomar um caminho, né? Porque você mostrou aí, está muito bem feito, é bastante trabalho, né? É bastante trabalho, tem bastante coisa e a gente aqui está num momento até de descoberta aí, de ferramentas, de processo, de assuntos que têm um interesse, então é importante a gente medir para procurar aí e ir para o melhor caminho, né? Mais eficiente para a gente atender nosso público e deixar a sucesso em evidência, né? Muito bom. Realmente, você fez um comentário de trabalho, mas é bem estimulante. É impressionante o quanto isso aqui consome a gente, porque você entra numa roda viva aqui, puxa, deixa eu experimentar agora, deixa eu fazer essa conexão. E outra, no final de semana, a Varala estava mexendo, eu também mexendo, e a gente vai acrescentando aqui um tijolinho por vez nessa construção, que eu queria também aproveitar um pouquinho para mostrar para vocês eu não sei se eu já fiz essa apresentação, mas eu queria trazer aqui para vocês, que também é um ambiente de medição, tá? Mas todo o controle dos nossos, não de todos, mas dos associados, estão aqui, ó, eles são geradas faturas automáticas pelo HubSpot. Tá? E essas faturas, eu vou abrir uma aqui que está no meu nome. Vou abrir uma aqui que está no meu nome. Tá? Ela vai abrir aqui do lado direito. Então, na medida em que nós fomos crescendo no nosso
pacto associativo, ela vai estar aqui dentro, gerando de forma automatizada todos esses controles aqui, inclusive mensagens que precisam ser enviadas, né, o histórico de todo o relacionamento que a gente vai passar a ter com esses associados, tá? Então, hoje eu vou mostrar aqui, exibir a fatura, tá? Olha como ela sai dentro do HubSpot. Ela tem um padrão, né? É lógico, informações como o IESO, número da fatura, é automático, data e tudo mais, estão aqui, ó. Estão todas elas montadas. E quando faz o cruzamento com a conta bancária que entrou o pagamento, a gente vem aqui da baixa, no caso aqui não tem, mas eu vou abrir um que não teve esse pagamento, que não foi identificado na conta corrente, tá? Mas se eu clicar aqui, registrar pagamento, ele vai me aparecer uma outra tela e vai emitir um recibo, agradecendo e que foi identificado o depósito dentro da conta da entidade, né? Que de uma certa forma vem para a gente, essas são as empresas que nos patrocinam. Outro relatório também que nós temos é do nosso site, né? Então, a gente tem o controle de quantas pessoas estão entrando no nosso site, certo? Através dos painéis. Então, quando nós tivermos redes sociais, site, né, conseguir fazer conexões entre a rede social e o site, porque isso ainda não foi feito, tá? Nós vamos conseguir fazer medições, né, mais apuradas, tá bom? De crescimento e tudo mais. Aqui, ó. Esse é o comportamento, né, dele. Então, eu ainda pretendo colocar todas as nossas publicações em uma das abas, talvez a mais adequada seja a principal, dos posts que nós estamos fazendo, né? Então, é um crescimento bem gostoso de fazer, viu, Márcio? É bem interessante trabalhar. Vou parar um pouco de compartilhar. Eu já trouxe para vocês como nós estamos utilizando essa ferramenta. Outro ponto também interessante, que essa semana eu vou ter, importante, eu tenho uma reunião com o representante do NIC-BR, né? E vou fazer uma reunião com ele, justamente com a intenção de fazer uma parceria, ok? E aí trazer essa parceria para dentro do grupo. Nós somos geradores de conteúdo, nós temos organização, né, no conteúdo que nós estamos gerando, certo? E o NIC-BR gera, se vocês entrarem na página deles ou nas redes sociais deles, eles são de uma atividade espetacular. São inúmeros cursos que eles fazem, são inúmeras palestras, estão no país inteiro, né? É lógico, nós somos pequenininhos aí em relação à quantidade de produção que eles estão fazendo. Mas não quer dizer que a gente não tenha capacidade, com tanta inteligência que tem aqui, nós dentro do grupo de WhatsApp, são 46 profissionais que estão ali dentro. E lá nós temos de professor a curiosos. Nós temos muita gente lá dentro, né? Então, estimular as pessoas de que a gente tem, podemos estabelecer uma parceria com o NIC-BR vai ser bem interessante. E aí, assim, eu não consigo fazer tudo, tá? Não consigo fazer tudo. Então, vou precisar pedir ajuda de um de vocês, né? Quem gostaria eu vou estabelecer as conversas, vou abrir o diálogo, né? Mas quem será a pessoa que vai estar no dia a dia verificando e trocando mensagens com o
o NIC-BR, para que a gente possa extrair material deles, entregar material para eles, né? Porque eu acho que alguém aqui com certeza vai ficar com desejo de querer estar próximo desses caras, né? Todos nós somos de tecnologia aqui, né? Estabelecendo aí esses níveis de conversa, a gente vai trazer publicação aqui para dentro do nosso grupo, página e tudo mais, né? Então esse é um ponto interessante que eu também queria trazer para vocês dessas ações que nós estamos tomando. A gente não para aqui, tá? Alguém tem algum comentário aí, gente? Estão satisfeitos? Alguém já quer levantar a mão aí que precisa conversar, quer ser, vamos dizer, a pessoa de contato com o NIC-BR, já levanta a mão. Tá? Não sei se Leandro, Jefferson, não sei, tá aí, Cleiton, não sei. Vamos ver, os artigos aí, só para deixar esses artigos aí, quem vai me ajudar também é o André, tá? Sim, o André, perfeito. O André eu tô fazendo alguns, eu mando para ele, revisa. Ele também vai fazer alguns também por conta dele lá. A ideia é a gente abordar algumas ferramentas de CTI, tá? Como pessoas podem utilizar e como funciona sobre isso. Isso mesmo. Eu sei que o André está fazendo. Valmir, boa noite. Desculpa, é o Leandro quem está falando. Opa. Desculpa, eu tô aqui em trânsito, então eu tô com a câmera desligada. Eu estacionei aqui para poder participar do encontro aqui da reunião. Mas eu também estou totalmente à disposição aí para poder participar, fazer esse contato com o cliente, estar ativamente ali próximo do cliente. Eu acho que isso faz total sentido aqui para a gente também, tá? Então, à disposição. Perfeito. Então a gente já tem uma mãozinha levantada aí para me ajudar, porque é bastante coisa. E, de novo, né, a Sucesso, vocês aprendem, mas não pegam diploma nenhum. Vocês trabalham muito, recebem um dinheiro, né? Mas de relacionamento, eu nunca vi uma entidade de ter tanto relacionamento positivo e de um nível bem alto, como é o caso, né, de estar indo falar com o representante do NIC-BR para estabelecermos aí uma parceria, tá bem? Então, e o Jefferson fala bastante aí, coloca ele para fazer alguma coisa aí, que eu conheço ele de longa data também, viu? foi uma surpresa bem... Ele passou para mim, poxa, revi o nível de longa data, estudamos juntos, nunca mais tive contato, legal. Olha só, do nada, Jefferson, aliás, Leandro, né? Obrigado, Leandro, por ter trazido o Jefferson, e eu tenho certeza que o Leandro, assim como eu, e nós aqui, não íamos imaginar que o Jefferson, né, já teria um contato aqui com o Cleiton em época de faculdade, é isso, né? Isso mesmo. Esse mundo é muito pequeno. É mais perigoso encontrar por aqui do que na rua, né, Cleiton? A gente já se encontrou, até combinamos algumas vezes, só uma vez que deu certo, só da gente se encontrar, mas aqui a gente vai se falar até mais. Provavelmente mesmo. Legal. Então a gente tem aí uma sinergia que, às vezes, ela brota dessa maneira mesmo. Mas isso é sucesso. Né? E podem contar comigo também. Eu não levantei a mão agora, porque é minha primeira reunião, então estou conhecendo, né, o ambiente, estou entendendo, né, o ambiente de vocês, mas com certeza eu quero agregar, quero apoiar também. Achei bem interessante quando eu estava conversando com o Leandro, né, gostei bastante do grupo e eu quero agregar também, tá? Podem contar comigo. Não levantei a mão agora porque parte de marketing, cara, tem um marketing aqui na empresa e realmente eu sei que não é minha praia. Minha praia não é muito boa para essa questão de marketing, não, mas outras questões podem contar comigo, sim, fique à vontade. Tá bom, obrigado, viu, Jefferson? Obrigado mesmo. Obrigado, Leandro. Nós vamos precisar de forças assim, né, para trabalharmos esses conteúdos e também trazer conhecimento para cá. Quando nós iniciamos o estudo do Make, HubSpot, ChatGPT, Gemini, Notebook LM, que o Vladimir foi o primeiro a trazer o Notebook LM, né, e outras ferramentas,
Nós partimos do zero, efetivamente. Hoje nós estamos numa produção aqui de conexões utilizando o Make, que eu digo para você, poucas empresas estão utilizando esses recursos. Na hora que uma empresa descobrir a forma como nós estamos organizados, a forma como nós estamos nascendo, eu não tenho dúvida que eles vão estar querendo entender como é que nós demos os passos iniciais e superamos algumas dificuldades, né? Nós tivemos uma reunião, vou repetir isso aqui, que o cara falou, meu sonho era ter o HubSpot como CRM e fazer conexões dessa maneira. Então, quer dizer, uma empresa que tem ali seu dinheiro, sua verba, nós estamos aqui no catadinho, né? No nosso pequeno mundo, né? Em termos de recurso, mas com saltos muito grandes em relação ao conhecimento de fato, né? Aproveitando, eu peguei o KLM, Notebook. Ele me fiz também no chat GPT, mas eu fiquei mais confortável com o resultado do notebook ali, que foi pegar a matéria, a primeira matéria que o Cleiton e o André fizeram, né, primeiro artigo, joguei dentro do notebook e peguei na Fundação SEAD uma pesquisa sobre a vulnerabilidade dos profissionais, das pessoas, nem de profissionais, das pessoas. E lá, em destaque, são as ligações que nós recebemos onde não tem voz, não tem nada. Tá? Então, isso aí está no topo das ações e fraudes, né? E coloquei esses dois materiais e montei um prompt. E vou chamar atenção mais para o prompt do que para o resultado do KLM. O prompt eu criei uma estrutura da sucesso, presidência, diretoria executiva, depois os assistentes, quer dizer, presidência, assistente, diretoria executiva, assistente marketing, assistente financeiro, assistente de várias, como de fato uma empresa, os departamentos da empresa. Aí eu criei assistente, grupo GI de segurança, né, grupo de inteligência artificial. E para cada um deles eu atribuí funções e ações. Coloquei tudo em um único documento, joguei para dentro, ainda pedi para ele usar a logomarca da Sucesso e ainda colocar no final, o rodapé ali, um revisor. Aí eu coloquei o meu nome, botei lá dentro, vamos fazer... Aí eu fiz o vídeo, fiz a apresentação, fiz a tabela, tudo aquilo que ela permite fazer, e o resultado foi muito bacana. Bem interessante, utilizando o logo da entidade, fez o cruzamento das informações. Ele inicialmente pegou os dados da Fundação SEAD, num segundo momento ele apresentou, a partir do artigo do Cleiton e do André, fez ali as sugestões de defesa para aqueles ataques. Então, houve uma coincidência ali, né, das ações e das defesas. Esse é o tipo do material, gente, que se você produz de forma madura para profissionais conscientes, você faz publicações muito ricas para o mercado. Então, eu fiz isso, estava esperando a notícia do Valado de poder fazer conexão, porque aí a gente buscaria tudo, faria todo esse trabalho e já publicaria, mas não, tem que fazer de forma manual ainda, tá bom? Na próxima reunião, para não sair, a não ser que vocês entrem em algum tema específico, porque aquilo que eu tinha que falar eu já falei, aí eu vou pesquisar aqui, vou ver se eu consigo resgatar aqui, porque eu não queria mostrar a apresentação, mas eu acho que faz sentido mostrar para vocês esse resultado e vocês gerarem suas opiniões. Então, eu vou deixar a palavra aí para vocês debaterem se isso faz sentido, se é assim mesmo que a gente tem que seguir, né? Eu vejo o seguinte, como é um grupo de inteligência artificial, não só utilizar as ferramentas de inteligência artificial, mas também mostrar os resultados e como nós fizemos, né, os guarda-reis e tudo mais.
para que efetivamente as pessoas olhem para a gente e digam, bom, esses caras fizeram dessa maneira, parece coerente e tá ok, mas quando o cara vai reproduzir, às vezes, no ambiente dele, não consegue fazer isso. E aí nos consulta. Tá? Deixa eu pesquisar aqui, por favor. Abram seus microfones aí e conversem um pouquinho sobre o que nós falamos aqui. Vocês pararam para pensar, eu sei que é muito preciso, né, o algoritmo, mas vocês pararam para pensar em ter algum plano de revisão do que está sendo publicado antes da publicação? Jefferson, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, sobre essa questão da revisão. Eu normalmente faço a revisão porque eu que gero a integração e o conteúdo que vai ser posteado. Então, o que eu faço? Eu leio a notícia de interesse, então o assunto que interessa eu vou jogar para gerar um post. Eu olho o post quando ele sai, dou uma lida no resumo e tal. Então, assim, em um ano que a gente tem feito isso, tem sido consistente. Eu não tenho visto nenhuma grande alucinação, às vezes alguma coisa de data que ele se perde, mas não no conteúdo em si. Então, assim, até eu fiz mudanças no prompt, por exemplo, para melhorar o prompt, porque a gente mudou do Perplexity para o Gemini, e essa mudança de plataforma eu quis fazer alguns ajustes usando a própria inteligência artificial para me ajudar. Eu falei, esse aqui é o post que eu uso hoje. Como eu posso fazer um post melhor para que o post seja melhor? E o próprio, no caso, o Gemini me disse, faz assim. Eu fazia em inglês, ele falou, não, faz em português, porque o teu post é em português, então, e a plataforma Gemini pensa em português. Então ele me deu várias dicas de como melhorar o prompt. Então, assim, acho que isso foi melhorando. Então, acho que talvez daqui a um tempo fazer uma nova revisão. Olha, eu uso esse prompt aqui hoje, vamos fazer um novo prompt. O que a gente pode fazer para fazer diferente? Então, é um pouco nessa linha que a gente faz a revisão. Pelo menos até hoje, os posts foram consistentes e tiveram bom conteúdo, boa imagem. Um ou outro que às vezes pode ser um pouco confuso, e às vezes eu já vi que, às vezes, o que eu te falo, a data, às vezes ele se perde, eu já tentei botar isso um guardrail para que ele, se tiver dúvida, nem mencione a data, se for o caso, porque às vezes ele cita coisas do passado que estão no presente, então gera algumas pendênciazinhas aí que precisa tomar cuidado, mas eu acho que isso é a melhoria do próprio prompt que a gente vai passando para a IA, e o que ela está retornando, e os modelos estão ficando melhores. Eu vejo que o que a gente faz no Perplexity há um ano, e o que a gente faz hoje com o Gemini, com esse novo prompt, eu acho muito melhor. Eu achava o conteúdo anteriormente talvez não tão bom, eu acho que hoje o conteúdo é melhor. Eu acho que as imagens são melhores, mas acho que é importante que o grupo mesmo gere essa revisão quando tiver alguma situação que, puta, não entendi, ou não quis, não gostei, porque aí a gente vai checar. Pode ser a notícia, às vezes a notícia não está mais disponível, já aconteceu um par de vezes que foi gerar o post, a notícia não está mais disponível. Então, assim, a gente tenta não cair nessas situações, mas é importante que a galera, quando leia, veja se tem algum ponto, puta, eu vi aqui que isso aqui não tenha sentido, são coisas que a gente vai usar para revisar internamente. Tudo é bem-vindo. Agradeço o comentário. Valeu. Como vocês já trabalham, né, o dado já na base, então facilita muito. Isso é essencial. Exatamente. Essa é a ideia. A gente não pega... Porque eu poderia automatizar a geração de posts, por exemplo. Eu poderia pedir, ChatGPT, vai lá, o Gemini, traz 20 links de notícias interessantes de IA. Ele vai gerar. Ele vai buscar na internet e vai me trazer. Mas se alguém realmente não está lendo isso, aí que eu acho que é o medo de gerar alguma bobagem, entendeu? Então, como eu faço isso manual, a única etapa manual do processo é essa. Eu assino vários newsletters, eu recebo umas 5, 6 newsletters todos os dias, e eu dou uma olhada, tem notícia que se repete, que às vezes também não tem tanto assunto assim, então um newsletter fala da mesma coisa, são vários newsletters falam da mesma coisa, então eu falo, bom, esse tema é interessante, está em várias newsletters, eu vou botar lá no grupo. Às vezes eu jogo para, por exemplo, eu falei para o Valmir hoje, Valmir, a gente tem mais ou menos um estoque de 30 posts. Se você entrar no nosso planilha lá, eu tenho posts para mais 30 dias, eu sempre tento manter um mês de reserva, se acontecer alguma coisa, eu não puder trabalhar, tem um mês de post garantido. Às vezes, hoje, se é um post muito interessante, eu falo, não, isso aqui não pode deixar para esperar um mês, eu já jogo para cima da fila. Eu mesmo faço isso. Não, vou jogar isso aqui na frente, porque isso aqui é um tema que está quentíssimo. E outros que são mais de interesse general. Então, essa curadoria, vamos chamar assim, eu estou fazendo meio que no braço, mas eu acho que ainda que vale a pena, porque justamente faz sentido para o resto ser automatizado. Acho que essa parte um pouco mais de análise
análise, eu acho que vale a pena que a gente faça, inclusive, de repente, em algum momento, alguma outra pessoa possa fazer até para ter uma visão diferente e talvez ter uma interpretação diferente das notícias que saem de IA, né? Porque todo dia tem notícia, mas é que eu falei, nem todas são interessantes, às vezes tem umas que não tem muito sentido para nós, eu filtro, e outras que são assim, puxa, isso aqui é interessante, então vamos priorizar e já lançar amanhã. Por exemplo, se sai uma versão nova do Chat GPT, são anos que a gente já bota prioridade, já sai na frente. Obrigado. Nada. Maravilha. Obrigado aí pelo o tempo que vocês me permitiram buscar aqui o material. Mas, quando vocês estiverem vendo, por enquanto é tela escura, né? Certo? Estamos bem. Vocês estão vendo agora? Sim. Agora sim. Bom, vou dar foco aqui ao time que eu chamei de harmonizado da Sucesso, tá? Então, montei aqui identidade, diretor executivo, assistente, diretor executivo de marketing, comercial, financeiro, eventos, né? Treinamentos, segurança, inteligência artificial. E aí, escopo e tudo mais. Isso aqui eu acho que vocês já, de uma certa forma, acompanharam, tá? Aí, eu peguei e coloquei dentro do KLM, tá? Ele não está aqui, ele está aqui dentro. Eu coloquei ele aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu coloquei ele aqui, tá? Para gerar. Eu achei mais. Ele foi. Na experiência que eu tive, coloquei ele todo aqui. Foi melhor aqui, mas eu precisei também colocar dentro dos. Por exemplo, para criar um vídeo, só que aqui são poucos caracteres, tá? Então eu coloquei um resumo aqui dentro, tá? Que ele não aceitou todos os caracteres que estavam aqui, tá? Eu peguei o artigo do Cleiton e André, peguei a apresentação, a pesquisa da SEAD, tá? Pesquisa da Fundação SEAD, Segurança e Golpes Virtuais e Percepção da População sobre Vulnerabilidade Online, né? Então, ele traz aqui faixa etária, quais são... É bem detalhado, bem interessante. Se alguém quiser, peça que eu já envio, tá bom? Mas é muito interessante esse material da SEAD. E aí eu gerei esse material aqui, que como eu entrei na reunião, eu não sei se vocês vão estar ouvindo, tá? Eu vou clicar aqui. Vocês estão ouvindo? Se estiver ouvindo, me avisa, senão... Não estamos. Acho que na hora de compartilhar, você tem que escolher que compartilhar áudio também, Valmir. Tá. Deixa eu voltar aqui. Parar de compartilhar. Estão vendo? Estamos bem. Estamos vendo. Agora sim. Olá! A gente vive num mundo cada vez mais conectado, né? E com isso, notícias sobre ataques, vazamento de dados, golpes online, tudo isso virou parte do nosso dia a dia. Por muito tempo, a gente só podia reagir, sabe? Depois que o estrago já estava feito. Mas e se a gente pudesse se antecipar? Vamos mergulhar fundo nisso e descobrir como uma nova abordagem está mudando completamente o jogo da segurança digital. Para começar, vamos tentar entender o tamanho real do problema. Porque, olha, os números mostram que a ameaça não é uma coisa distante, não. Ela está batendo na nossa porta e é todo dia. Pensa um pouquinho aí.
Aquela mensagem estranha no WhatsApp, um e-mail meio suspeito, ou até uma ligação de um suposto gerente de banco pedindo dados. Só familiar, né? A verdade é que essa é uma experiência que infelizmente se tornou muito, mas muito comum. Olha só esse dado de uma pesquisa recente em São Paulo. É impressionante. 88% da população já recebeu algum tipo de tentativa de golpe. 88%. Isso quer dizer que quase 9 em cada 10 pessoas já foram um alvo em algum momento. É um número, nossa, gigantesco. E só mostra o quanto essa prática se espalhou. E o mais interessante é olhar como essa exposição muda um pouco. Quer dizer, todo mundo é alvo, sem exceção. Mas os dados mostram que pessoas com ensino superior e com uma renda maior acabam recebendo ainda mais tentativas. O que isso sugere? Que os criminosos talvez foquem em grupos que eles acreditam que têm mais a perder ou que simplesmente estão mais expostos no mundo digital. E os tipos de golpes, nossa, são os mais variados possíveis. Desde aquele pedido de dinheiro de um amigo em apuros, até uma compra online que nunca chega. E claro, o famoso golpe do Pix e a clonagem de cartão. Essa diversidade toda mostra como os criminosos são criativos, né? E como a gente precisa ficar de olho em várias frentes diferentes. Bom, se o cenário é tão complexo assim, só reagir aos problemas não é mais o suficiente. E é exatamente aqui que entra uma mudança de mentalidade que é fundamental. A gente precisa sair da defesa e partir para a antecipação. A diferença é gritante, né? O jeito antigo era basicamente apagar o incêndio depois que ele já tinha começado. O jeito novo é evitar que o fogo comece. Em vez de só lamentar o prejuízo, a ideia é entender quem são os criminosos, por que eles estão atacando, como eles agem, para aí sim conseguir se defender de um jeito inteligente. E essa abordagem mais proativa, mais inteligente, ela tem um nome. É a Cyber Threat Intelligence, ou CTI. Vamos entender o que isso significa na prática. Então, o ponto central aqui é o seguinte: CTI não é só um alerta de vírus, tá? É um verdadeiro trabalho de investigação. Especialistas coletam informações, analisam padrões e transformam essa montanha de dados em conhecimento útil para que a gente possa tomar decisões mais espertas de proteção. A melhor analogia é essa, é como um serviço de inteligência mesmo. Pensa naqueles espiões e analistas de filme, sabe? Só que em vez de focar em segredos de Estado, o foco deles é desvendar os planos e as ferramentas dos criminosos digitais. É um trabalho de inteligência para proteger nossos dados, nosso dinheiro. O grande poder da CTI é ir além do o que aconteceu. Ela busca responder o quem, o porquê e o como. Porque, vamos combinar, saber que existe um golpe novo é bom, mas saber quem criou esse golpe, qual a motivação por trás dele e como ele funciona nos mínimos detalhes, isso é o que permite criar defesas que são realmente eficazes. Ok, legal. Mas como é que esse trabalho de detetive digital acontece na vida real? Não é mágica, não. É um processo, e um processo bem definido. Esse processo funciona mais ou menos como um ciclo. Tudo começa com o foco. O que a gente precisa proteger? Depois, os analistas vão à caça, coletando dados de tudo quanto é fonte. Aí vem a etapa crucial, analisar tudo isso e separar o que é importante do que é só ruído. A inteligência que sai daí é compartilhada e, em muitos casos, é usada para ativamente derrubar sites falsos e acabar com a infraestrutura dos criminosos. E onde eles procuram essas informações? Basicamente, em todos os cantos da internet. Isso inclui a Surface Web, que é essa internet que todo mundo usa no dia a dia, mas a busca vai muito além, entrando na Deep Web, onde ficam os fóruns fechados, áreas restritas, e até na Dark Web, famosa pelos mercados ilegais. Grupos em aplicativos de mensagem também são um prato cheio, porque é lá que muitos golpes são planejados. É uma varredura completa. Olha, tudo isso pode parecer uma coisa super complexa, né? Coisa de grande empresa, mas a verdade é que os benefícios dessa inteligência chegam até cada um de nós, e muitas vezes sem que a gente nem perceba. A grande pergunta é: como essa inteligência toda de alto nível se transforma em proteção para o nosso dia a dia? A resposta pode até surpreender, porque muita gente já usa ferramentas baseadas em CTI, às vezes sem nem saber. Quer ver só alguns exemplos práticos? Sites como Have I Been Pwned, por exemplo, usam inteligência sobre vazamentos de dados para avisar se o e-mail foi comprometido. Ou o VirusTotal, que analisa aquele link suspeito e cruza informações de dezenas de fontes para dizer se é perigoso, ajudando a gente a não cair no golpe da compra falsa. São aplicações práticas de CTI que qualquer pessoa pode usar. E para fechar, fica aqui essa reflexão.
Num mundo onde as ameaças digitais são cada vez mais profissionais, mais organizadas, contar com inteligência para se antecipar a elas deixou de ser um luxo, virou uma necessidade. A questão não é mais se vamos precisar de CTI, mas quando vamos começar a usar essa mentalidade proativa a nosso favor, para navegar com mais segurança. Muito legal, Valmir. Bom, Muito bacana ficou. Você tá no mudo, Valmir. tá no mudo. Tá, Continua no mudo. Você continua no mudo, Valmir. Ou tá muito baixo, e aí? Acho que Tá ouvindo agora? tá muito baixo. Poxa vida. E agora? Melhorou. Agora sim. Então tá bom. Então, Cleiton e André, o que vocês acharam? Vocês que produziram o artigo que confrontou a pesquisa da SEAD. O contexto inicial que foi muito legal, né? Porque a gente falou de CTI, mas você deu contexto para ela com aquele artigo lá. Então Isso. ficou muito mais... Nossa, ficou muito bacana, muito bacana. Legal. Então, é nesse aspecto mesmo que a gente tem que trabalhar para fazer uma publicação e jogar para frente, né? Então, neste que eu baixei, não está lá o logo da entidade e tudo mais, né? Mas eu estou aprimorando, mas isso tem a ver com o prompt, que eu preciso prepará-lo para que ele possa entender e, de uma certa forma, deixar. Porque o notebook, ele tem, a tendência dele é fazer no padrão dele. Uhum. Né? Então, você tem que escrever ali da forma como você quer a apresentação. E o nome, e até a forma como você faz o parágrafo, ele muda a apresentação. Tá? Então, chegamos aí com um dia bem interessante também. Né? Não tinha nada programado assim, mas acho que as informações que foram apresentadas hoje trouxeram um pouco de conhecimento, e eu queria ver com vocês qual seriam as nossas próximas agendas, né? Para a gente trazer empresas, ou até mesmo fazer reuniões como essa aqui, fechadas, né? Mas fazer reunião fechada precisaria de um conteúdo, né? Talvez a gente explorar um pouco mais, que o Cleiton acabou de produzir o segundo artigo, né? Eu não sei qual foi o tema, né, Cleiton? É o vírus total, é a ferramenta que eu falo lá. Agora a gente vai produzir um para cada ferramenta aí. Tá O bom. André tá produzindo de outro, né, já, e eu vou fazer outro. Aí vamos matar os artigos todos prontos já, e depois a gente pega os outros temas. Perfeito. Então, se alguém tiver alguma sugestão aí durante a semana, mande aí um aviso para que a gente possa se preparar, se for convidar alguma empresa, né, ou algum profissional. Eu tenho uma sugestão. Diga, André. Seria um profissional de CTI também, mas voltado para infraestrutura crítica. Eu queria marcar para ele fazer uma apresentação aqui, tanto como é o trabalho em relação a essas ameaças de infraestrutura crítica, como também voltado para o negócio, né? Os gestores podem reduzir Legal. os custos, né? Você me passa o nome, eu preciso do nome, e-mail, né, e os contatos, para gerar um e-mailzinho convidando para vir. Eu acho que para a próxima semana nós temos o carnaval, né? Sim, seria depois após o carnaval. Seria após o carnaval, ou seja, a nossa próxima terça com sucesso vai ficar para depois do carnaval, e aí a gente consegue encaixá-lo aí nessa apresentação de retorno, né? A gente assistir um pouco, e bacana pegar esse tema de CTI, né? A gente já aqui, de uma certa forma, quem não tinha familiaridade com esse termo acabou tendo nessa apresentação, porque ela é simples, né? E eu acho que é essa linha que nós temos que seguir, simplificar, né, Varala? A gente estava conversando sobre como seriam as nossas publicações da regulamentação da IA, porque os termos lá são jurídicos. Agora, colocar um termo jurídico aqui para a gente ficar assistindo,
não dá 10 minutos, nós perdemos o interesse e caímos fora. Então, ele tem que ser nessa linguagem simples que o KLM, que também o ChatGPT acaba produzindo, né? Eu coloco que tem que ser um pouco formal, né? Para não falar ô louco, ou não sei o quê. Eu fiz isso aí numa dessas produções e ele falou, você tá louco fazer isso, né? Então, você tem que, não tem como, você precisa colocar, né? A forma como você vai falar, uma forma coloquial, formal, né? Ou positiva, ou negativa, enfim. Mas precisa colocar. Esse é um item do prompt que eu já vi que se você não colocar, ele fica à vontade lá, né? E aí nós estamos chegando aqui, faltando alguns minutos. Posso dar uma sugestão? Desculpa te Claro, interromper, pode. mas Não, não está interrompendo, não. eu acho que após essa agenda aí de CTI, nós poderíamos complementar aí numa outra próxima agenda, né, a questão ali da gente fazer da importância da engenharia social, né, a importância de preparar ali os colaboradores da empresa para que eles não acabem caindo em algum tipo de phishing, warning, alguma coisa desse tipo, tá? E aí, eu acho que é um complemento, né, da parte de GRC, que é Governança, Risco e Compliance, né? Eu acho que seria legal. Legal. Eu vou pegar eu vou novamente colocar no grupo essa postagem, essa publicação da SEAD, vocês não fiquem pesquisando lá dentro do grupo, e aí vocês podem baixar e de repente tem ideias do que podemos atacar, porque acabaram de fazer essa pesquisa, então ela é recente, né? Se a gente usar durante aí 3, 4 meses, cara, ela ainda vai estar recente, tá? Então é possível a gente aproveitar isso e incluir em temas que lá estejam, tenham sido mencionados e que, por sua vez, a gente consegue dizer, olha, ali tem essa vulnerabilidade, mas você pode se defender desta e outra maneira. Não é difícil para sucesso se aproximar da Fundação SEAD, né, pelo próprio contexto, e, de repente, convidar alguém dessa pesquisa para vir aqui, enfim. Então, a gente pode, se a gente utilizar, de fato, essa pesquisa, a gente pode ir lá conversar até, né, como uma forma de respeito, como o Milton destacou, que você vai pegar o material do MIT, só publicar, não. Vamos entrar em contato, vamos mandar, né, uma solicitação aí de parceria, mesmo que ela não tenha, no primeiro momento, nenhum viés financeiro ou de responsabilidade, que a gente consiga, pelo menos, navegar na parte gratuita deles, transferir para cá. Eles fazem publicações lá, querem alunos, né? Valmir, Diga. Eu coloquei aí no chat o texto que eu peguei no site deles. É gratuito, é liberado. Está liberado? Tá? Então You bacana. are free to share, adapt, under the following terms. Perfeito. Eu acho que isso aqui, Milton, eu vou copiar, vou salvar dentro lá daquele ticket, tá? Para que quando nós fizermos a primeira publicação, que vai ter toda uma organização, a gente já coloque esse texto aqui, ok? Sim, acho. Uma forma de proteção Válido. E tudo mais, né? Com o site apontando e tudo mais, tá? Então, inclusive ele colocou aqui, you must give appropriate credit. Ou seja, só dar o crédito para os caras e já você pode usar à vontade. Pode traduzir, pode adaptar, ou seja, podia até em inglês mexer e alterar o conteúdo, que eles não tem problema. Só dá o crédito. olha, bacana isso que você falou, porque nós, nesse primeiro curso que você traduziu e adaptou, nós temos aqui na USP uma aula que dá uma exata noção ali de pera, banana. Quem é dos mais antigos deve lembrar de como a IA identifica a pera e a banana num cesto, né? Então ela vai aprendendo. É bem interessante, talvez a gente coloque aí, Milton, a ponte para a USP também,
essa aula, que é gratuita, certo? E aí a gente só publica, olha, quem quiser saber um pouco mais sobre como a USP está explicando esse tema, né, colocamos lá e fazemos a divulgação. Acho que faz todo sentido a gente trabalhar com essa visão. Em algum momento a gente pode ser percebido por eles, né, e sermos convidados aí a participar de algum tema relevante, né, assim como eu quero despertar o interesse, né, sobre regulamentação da inteligência artificial. Tá certo, senhoras e senhores? Diga lá, Vladimir. Sempre... Só para recordar, se o caso de aproximação com a USP, eu tenho o Moacir Martucci e o Sidão. Eles já se aposentaram, mas eles ainda continuam com entrada livre por lá. Então, eles podem orientar e mesmo aproximar. São pessoas incríveis, né? Perfeito, Vladimir. Bom ter lembrado. Bom ter lembrado. Aí nós já temos o caminho, gente. Alguém levanta a mão aí para ser o porta-voz, né? Além do Vladimir, evidentemente, que vai estar nos conectando. Então, vocês perceberam, né? Só aqui nós falamos de 3 grandes entidades, né? Sendo que 4, né, na verdade, que foi a SEAD, a USP, o MIT, qual foi a outra? Enfim, nós temos essa capacidade, tá? De aproximar e de trazer conteúdo para o grupo e para a entidade, né? Há muitos anos atrás, eu trabalhei também no IPT, lá da USP. E aí eu posso ver se eu tenho se algum dos amigos que eu tenho de longa data, se ainda estão lá, se o pessoal conhece alguém que poderia indicar, também poderia ajudar com relação a isso, tá? E fabricantes também, eu represento, na minha empresa a gente representa alguns fabricantes. Eu estava pensando que talvez a gente poderia trazer alguém para falar sobre, não necessariamente sobre o produto dele, mas sobre o mercado em si. Deixa eu só abrir um parênteses, Jefferson. De fato, você colocou no ponto importante da entidade, né? Quando nós estamos aqui, a gente não quer ouvir um vendedor dizer o quanto bom é o produto, né, que ele representa. É evidente que quando o cara se posiciona, assim como você, de forma delicada, colocou, eu represento a empresa tal, né, faço isso, aquilo, outro. Isso já está. Quando você está num nível alto de plateia, você não precisa ficar repetindo inúmeras coisas e nem querer dizer, porque todos vão estar atentos, né, no profissional e naquilo que ele representa naquele momento, né? Então, você podendo trazer essas indicações de empresa, né, evidentemente é que eu passaria no boca pequena para você, olha, pede para eles, não vão fazer nenhuma propaganda, né, de produto e tudo mais, mas entra com o tema e fala, olha, nós fazemos isso dentro de casa, uma solução tal, mas não vender, né? Isso é porque nós somos apartidários, apolíticos e tudo mais, não queremos estar aqui assistindo a apresentação. Se eu entro no site do cara e descubro, e com certeza eles têm muita coisa. Então, por favor, se você tiver essas indicações e achar que faz sentido dentro do contexto, passa para a gente o contato, assim como você recebeu o e-mail do convite para fazer a sua apresentação, eles vão estar recebendo. Né? Ok. Tá bom? Obrigado. É isso aí, gente. 4 minutos já se passaram. Nosso tempo de encerramento. Muito bom estar com vocês. Romer, depois você compartilha esse vídeo aí, esse material. Tá bom, vou compartilhar para ter certeza. Ficou muito legal o vídeo, viu? Muito legal. Bacana. Tenham todos uma excelente semana. Bom carnaval. Se for para beber, tome cuidado. E a gente volta na outra semana, na terça com sucesso. Valeu? Forte abraço, pessoal. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.